Olá, pessoal. Hoje o quadro Gabriela Nasser Comunica, do programa IFEC, a Voz da Cidadania, está repleto de coisas interessantes e nós vamos falar de futebol. Bem, aqui nesse quadro a gente aborda a cultura cristã desde o início de 2024. E este programa, ele é dedicado a países de língua portuguesa, como Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. Convidamos todos a ouvirem, não só evangélicos, mas católicos romanos, ortodoxos, maronitas, espíritas, para que nesta edição do nosso quadro saibam fatos sobre o futebol dentro do cenário cristão. E aí que as pessoas possam notar a diversidade de formas de comunicar o amor de Deus. E o esporte é uma delas e é uma forma internacional. Nós vamos ouvir o ex-jogador do Madureira, o líder do Craques da Paz, o Ricardo Pinudo, que ele é um líder, cristão, e o operador Richard Miguel Getchell, falando sobre experiências no Egito e o legado deixado pelo ex-líder Claude Getchell, também integrante do Craques da Paz. Bem, para quem não sabe, Ricardo Pinudo foi jogador do Madureira, ele é autor também do livro Teologia do Esporte, como eu comentei no início do programa, ele é líder do Craques da Paz, fazendo um trabalho que alcança vulneráveis, alcança a criança carente, desde os primeiros passos dentro do campo até que se tornem craques. O Pinudo leva cestas básicas a comunidades, ele faz um trabalho assistencial, ele movimenta craques que são cristãos de forma a darem um exemplo para essa juventude, para que eles não pereçam frente às dificuldades financeiras, às vezes o pão que falta na mesa, às vezes o uniforme do colégio que está sujinho, seja o que for. Esses homens, eles são super-heróis, eles são os Superman do futebol. E Pinudo, eu queria pedir, por favor, para você explicar como foi a experiência dos Craques da Paz no Egito. Nossa experiência no Egito foi muito boa. Na verdade, eu já tinha estado lá anteriormente, em 2008. Depois de 2019 nós tivemos. Conheci lá um trabalho muito grande do pastor Samuel Maurício. Faz um trabalho muito forte lá no Cairo. E a igreja trabalha muito com esporte lá, tem um acampamento no meio do deserto lá. Foi muito bom, nós estivemos lá visitando algumas famílias também, em casa, projetos, né? Eles têm uma espécie de Vila Olímpica, né? Um acampamento esportivo lá no deserto, fazem treinamentos e até projetos para a gente estar junto lá também, desenvolvendo esse projeto lá com eles lá. E estivemos lá conhecendo famílias, foram desabrigadas, né? Existe um conflito lá, por questão muçulmana, porque o pastor Samuel Maurício, depois da conversão, ele tem cerca de 10 mil membros lá, ele arrebanhou muitos muçulmanos e tal. E aí foi um tempo muito legal que tivemos lá com ele e desenvolvemos algumas parcerias lá e poder desenvolver e ajudar, né, um povo que tem uma parte do povo lá muito pobre. E essa igreja que está no Cairo, essa igreja que faz um trabalho usando o esporte para alcançar vidas lá e fazer um trabalho social muito forte e também na questão espiritual também, né, levando o evangelho. Então, como eu disse, o pastor Samuel Maurício, né, ele rebanhou muitas pessoas, por isso ele também sofre muitas perseguições, mas é um trabalho que é feito lá, um trabalho muito forte lá que eu pude conhecer
e ter essa parceria com ele lá. Maravilha, Pinudo. Aproveitando que a gente está falando sobre o Egito, que é um protetorado francês, eu queria que você falasse de uma pessoa de cultura franco-brasileira, que é o Claude Guettel, atualmente em memória, que deixou um legado precioso para o Craques da Paz, né? Ele que foi a diversos trabalhos alcançando o vulnerável de uma forma concomitante. Por favor, fala um pouquinho desse trabalho desenvolvido pelo Claude dentro do Craques da Paz. O Claude contribuía muito porque ele conhecia muita gente ainda do futebol, do esporte, né? E ele tinha uma questão também, ter sido diretor do Flamengo durante 10 anos. Então, até o último presidente, o Landim, ele conhecia. Então, ele sempre convidava algumas personalidades para vir fazer parte, né, com a gente nos nossos eventos, e sempre contribuir aí, trazendo alguém do esporte, fazendo um contato, divulgando. Então, sempre podia contribuir muito pela experiência que ele teve também, né, ter feito parte do diretoria do Flamengo, né, era sócio, né, benemérito aí do Flamengo. Então, volta e meia ele tinha contato e com isso conseguia, né, com empresários também, conseguir patrocínio, trazer, agregar, né, algumas empresas, algumas pessoas. O fato também de advogado também, que ele foi durante muitos anos, também orientava a gente em algumas coisas. Então o Claude, ele tinha uma boa participação e também presencialmente, né, porque às vezes a gente deixava ele sempre responsável lá por uma parte, né, nos encontros Craque da Paz. Ele sempre geralmente ele ficava lá ou com as camisas, né, ou na hora do sorteio da camisa autografada do jogador. Então organizava lá a questão dos autógrafos com as crianças lá. Então participava bastante, sempre pôde contribuir muito com a gente aí. E sempre o legado da vida que ele teve não só como esportista, como atleta também, né, como jogador, ele participava, gostava muito de futebol, também como diretor, né, ex-diretor do Flamengo, e agregava muito com várias personalidades aí do mundo do esporte. Maravilha, Pinudo, muito precioso tudo isso. E eu queria te perguntar se o fato do Claude ser francês motivou o Craques da Paz e o trabalho do grupo, pelo menos socialmente, de uma forma talvez até mais interna, com uma divulgação da cultura francesa, como, por exemplo, através da música, né? A gente destaca até alguns ícones, como Charles Navour, Mireille Mathieu, Gilbert Bécaud, muitas pessoas, Edith Piaf, muitas pessoas que realmente assim tornaram a música francesa reputada dentro do cenário internacional. Você consegue me dizer se o Claude levou essa cultura de uma forma marcante para o convívio de vocês? O fato da questão dele, especificamente dele como francês, né? Ele já aconteceu de nós termos aí jogadores, né, ou alguns participantes de nacionalidade francesa, ou ter passado na França, e aí ele falava em francês, brincava com o pessoal, né, conseguia fazer aquela recepção ali com o pessoal, e era muito legal. E o fato também de ter conhecido, né, ter essa experiência internacional, então sempre podia nos ajudar muito aí com a cultura, né? A forma cultural que ele tinha. Então falava muito bem o francês, né? Conhecia muito bem a nacionalidade, conhecia muito bem a França. Então sempre que tinha convidados, né? Jogadores também que tinham passado na França, ele perguntava, né? Intermediava lá as conversas e tal. Então era bem legal e contribuía bastante com a gente também pelo fato. E hoje, uma das maiores contribuições também dele foi passar isso, né, para o Richard. Ele convidou o Richard, que é o filho dele, fazer parte com a gente. Então, graças a Deus, a gente teve a oportunidade do Claude ainda vivo,
poder agregar e trazer o Richard fazendo parte da nossa direção aí, do nosso staff. E com isso, o Richard também já pôde fazer parte de alguns eventos nossos, né, de algumas programações que nós fizemos. E o Richard com isso tem dado sequência aí. Hoje o Richard é um dos grandes participantes com a gente, buscando atrás também de patrocínio, buscando empresários que possam investir, que possam participar, jogadores, né, fazer parte dos eventos do Craque da Paz. Sempre tem alguém, sempre tem um conhecido, sempre buscando agregar. E dos projetos dele, a gente já tem conversado do sonho, né, futuro, dos projetos aí financeiros e de levar. Iniciamos já uma visita, né, à cidade de Leopoldina, lá em Minas Gerais, com Bené lá, com Rubinho, e aí conhecemos lá o clube lá, que é centenário, o Junqueira, e com isso a gente tem o projeto de fazer um grande núcleo do Craque da Paz lá na cidade de Leopoldina, e o Richard tem sido essa pessoa que está intervindo, né, está fazendo esse contato aí. E a gente tem projetos de montar escolinha de futebol, fazer núcleo lá em Leopoldina e outras cidades aí que ele tem tido conhecimento e contato. Então, com certeza, os maiores legados aí que o Claude também deixou é trazer o Richard como filho, como integrante aí do nosso projeto, e agora o Richard poder dar sequência a esse apoio aí da família, juntamente com o Craque da Paz. Bem, agora a gente vai ouvir o Richard Miguel Getchell, que é um especialista em equitação. Ele tem a escola de montaria do Gerson Monteiro, campeão olímpico. Ele se destaca em vários segmentos, mas sobretudo no trabalho iminente dele junto ao Craques da Paz, não só como intercessor, delegando a glória de Deus a cada passo que o projeto dá, mas também como um difusor dessa obra e de todo o investimento para que tenha um crescimento, a cultura de paz, a obra social lá dentro da comunidade, onde a criança vulnerável quer ser craque, quer jogar bola, mas às vezes falta comida na mesa, às vezes a família está com um problema, não tem como levar a criança ao treino, e o PNUD entra, né, lá dentro dessas comunidades de uma forma assim gloriosa, né, com a equipe dele para ajudar, e o Richard faz parte dessa equipe, né, e de outras formas também. Richard, por favor, conta pra gente um pouco desse legado que o Claude deixou, né, para o Craques da Paz, para o futebol brasileiro, e também essa celebração da cultura franco-brasileira, especialmente você que tem a nacionalidade francesa. Queria agradecer a Deus, primeiramente, ao meu pai e a esse homem que está à frente do projeto. Sem sombra de dúvida que projeto que nasceu no coração de Deus para o coração do pastor PNUD. E, sem sombra de dúvida, foi responsável pela salvação. E hoje meu pai está na glória com Deus. O projeto Craque da Paz é um projeto que eu me sinto privilegiado de estar dando continuidade, né, ao meu pai. Enfim, meu pai era uma pessoa que fosse descrever, uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa apaixonada pelo futebol. Ele era uma pessoa que gostava de fazer a felicidade dos outros. A felicidade dele era ver a outra pessoa feliz, de resolver problemas. E isso desde novo, né? Meu pai me inseriu assim no futebol. Ele uma pessoa querida, e eu me sinto também muito honrado de estar assim sendo lembrado por todos, né, que o elenco do Craque da Paz, que quando me vem à memória o meu pai. Então eu me sinto muito honrado. Ano passado eu fiquei um ano em Minas,
conheci uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa assim que se identificava muito com o elenco do Craque da Paz, com meu pai, uma pessoa apaixonada pelo futebol, e inclusive teve aqui esse ano no futebol beneficente, veio representando um clube lá da Zona da Mata, que é o Ribeiro Junqueira, o Rubinho. Então nós não poderíamos nunca deixar uma pessoa dessa, uma pessoa de um coração enorme, de fora do projeto. Então esse ano vamos startar, com Deus na frente, vamos levar o Craque da Paz para Leopoldina, temos também outros estados em mente, e é isso. Eu creio que esse projeto é do coração de Deus e também as cidades vizinhas ali na Zona da Mata. Enfim, vamos expandir aí o Craque da Paz, que o objetivo é esse: ajudar essa criançada que pensa em entrar no mundo do futebol, com certeza sendo orientadas, com outra visão, enfim. E por eu ter herdado também essa dupla cidadania, né, a francesa, quem sabe. Nácia, eu queria te agradecer por tudo, tá? Eu queria, por esse excelente, magnífico também programa, ter uma audiência espetacular, e você pode contar comigo em qualquer lugar, seja no Brasil, na França e até os confins da terra, tá bom? Beijo no teu coração, Nácia. Obrigado, valeu. Richard, você falou muito bem, verdadeiramente eu te agradeço pela sua participação. Eu quero dizer ao Pinudo que você, quando jogava no Madureira, você era um craque da bola, mas hoje você é um craque do coração de Deus. E isso te reputa como um craque da paz verdadeiramente, porque o Senhor é paz. E eu queria também falar da minha felicidade de poder dividir com vocês esse momento da memória do Claude, né? Que deixou um legado tão importante para o esporte, especialmente no Rio de Janeiro, mas também dentro do próprio Craques da Paz, né? Ele que era uma pessoa que chegou a levar a cultura francesa até para dentro do projeto, falando francês com os jogadores, com os participantes, com os voluntários, né? Então, isso é uma história de uma pessoa que deixa uma marca, de uma sensibilidade e de uma sociabilidade que ele colocou a serviço do próximo, né? Então, isso precisa ser celebrado. E eu queria agradecer ao professor Raimundo Stelling pela oportunidade da gente falar desse legado do futebol dentro da cultura cristã, né? Desde do momento que o Craques da Paz esteve lá no Egito, destacando dados preciosos da cultura egípcia, mas também falando desse legado em outros espaços, né? Sobretudo dentro de pessoas com a nacionalidade francesa e brasileira. E eu quero deixar um abraço bem fraterno a todos, dizer que vocês contem comigo sempre. Mês que vem tem mais.